Olá, amigos. Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos, iniciando mais uma semana de reflexões de hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, e nós estamos aqui para tecermos algumas reflexões a respeito da obra Nosso Lar de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Já os amigos estão aqui, Dilza, Kazuko, Tânia, Wilson, Lília, Isabel, nós agradecemos muito, Márcia, Laura, sejam muito bem-vindos, sempre motivo de alegria, nós podemos nos encontrar aqui às noites. Silvia, muito boa noite, Gilda, Ana Clara, sejam bem-vindas. Vamos fazer a nossa prece, depois continuamos. Sebastiana chegando, são muitos amigos que estão conosco, graças a Deus, em cada noite das nossas semanas, ao longo desse período que temos então experimentado. Assim, meus amigos, vamos tirar um som aqui, como sempre, para não dar microfonia, senão fica fazendo eco a nossa voz. Vamos fazer a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas mentes as melhores escolhas, os pensamentos mais felizes, a confiança e a fé. Abrande os nossos corações, Pai, nas dificuldades que enfrentamos, nos fortalece os passos na caminhada e concede-nos a presença do Mestre amado Jesus no dia a dia do nosso existir. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Bem, vamos lá. Cidinha, Sérgio, Lúcia, Sandra, Guto, Gil, Carol, Rosana, Márcia, sejam muito bem-vindos, sempre alegria. A Cláudia que está conosco, Lúcia, Rogério, Carol, Sérgio Baracho, sejam bem-vindos. Ivete também chegando. Vamos nos relembrar então do último encontro. Célia também chegando aqui no capítulo 48 da obra Nosso Lar, que tem como título Culto Familiar. Então vamos recordar um pouquinho que era aquela noite em casa de Lísias, quando estavam realizando a despedida de Dona Laura. Despedida no mundo espiritual, porque ela haveria de reencarnar. E ela iria ao encontro do seu marido, o senhor Ricardo, que já estava reencarnado, era ainda uma criança muito pequena, mas já estava reencarnado. Eles deveriam então se encontrar lá na fase da mortalidade. Pronto, conseguimos acertar, deu uma travada aí, como sempre a internet fazendo dessas para nós, mas acredito que agora não vai acontecer mais isso. Boa noite, Célia, boa noite, Vanessa, seu Antônio, sejam bem-vindos. Silvio, Carmen, que eu sei que está ao lado. Então, minha gente, nós estamos comentando de algum tipo de casamento, de enlace, de encontro de almas. Algumas estão combinadas entre si, são almas afinadas entre si também e que têm um propósito em comum, acolher um grupo de espíritos, encaminhar, desenvolver uma tarefa, uma missão. Em algumas situações, também há esse combinado do reencontro, como é o caso da mãe de André Luiz e o pai de André Luiz, mas não porque ambos tenham uma proposta em comum de auxílio a outras pessoas. Pelo contrário, ali a mãe de André Luiz, que vai reencontrar aquele então marido de vida passada, mas as duas jovens que ele também desencaminhou e vai cuidar dos três. Ela é uma missionária cuidando de três. Então existem vários tipos de relacionamento. E aqui nós estamos vendo que Dona Laura vai reencarnar, então trouxeram para aquele evento, aquela despedida, aquela festividade, o senhor Ricardo, mas ele ainda está lá no berço, na infância, e ele vai surgir no meio ali do evento para tecer algumas palavras, até de encorajamento a Dona Laura. Então foi nisso que nós paramos, quando Lísias mostrou a André Luiz, né, que havia aquele globo de vidro que ele não entendia o que era aquilo no meio da sala, de um lado da sala,
que ele diz, é ali que ele vai surgir, e ele questiona por que ele não poderia surgir sem aqueles aparatos ou separado por aquela parede de vidro, ele não poderia surgir entre eles. E Nicolas, que está junto com André Luiz, que era um trabalhador amigo de André Luiz, ele explica de que os nossos sentimentos, eles emitem vibrações, forças, e muitas vezes poderiam perturbar o senhor Ricardo, que ia se manifestar ali, lembrando que no corpo físico ele estava ainda na infância, então uma coisa delicada. E por isso que ele diz que aquela câmara cristalina, aquele material que aos olhos de André Luiz parecia vidro, era uma blindagem contra emoções, contra as energias que não poderão atravessá-lo. Não iriam abalar a esse ponto. Boa noite, Regina, Celina, Yara, Simone, Cidinha, sejam todos bem-vindos. Continuando, naquele momento que Lísias é chamado então pelo funcionário do Departamento de Comunicação, e era chegado o momento, passava 40 minutos da meia-noite, e eles deveriam então ter a presença do senhor Ricardo na casa deles. E por que esta hora? Por que tão tarde assim? E eles explicam que nesta hora, a casa onde aquele espírito Ricardo já estava habitando, assim, recém-reencarnado, ainda criança, era uma hora de muita paz, de muita tranquilidade. Então isso facilitava o desdobramento dele e a possibilidade dele estar por alguns momentos ali no mundo espiritual junto deles. A casa descansava, os pais dormiam e ele, nessa nova fase da infância, não permanecia inteiramente junto do berço, ele podia se desdobrar. Então isso facilitava. Boa noite, Brígida, seja bem-vinda. E ali nós vamos então continuar a partir daqui as reflexões desse capítulo. O ministro Clarencio levanta-se e pediu a todos ali uma homogeneidade de pensamento e verdadeira fusão de sentimentos. Ele pede isso. É interessante porque nossos pensamentos voam. Nós podemos estar juntos no mesmo ambiente e cada um pode estar pensando alguma coisa. E isso dificulta num momento de concentração de energias, de foco, dificulta. O pensamento homogêneo muitas vezes é conseguido através de palavras que direcionam numa meditação ou numa oração onde todos estão participando. Por isso quem ora, quem está dirigindo, precisa falar num tom que possa ser ouvido por todos, porque aquela voz será o comando e todos estarão centrados nela. Quando somos convidados muitas vezes a fazer uma prece, nos nossos estudos, nossos trabalhos na casa espírita, há pessoas que falam quase que para dentro de si. E as demais que estão no mesmo ambiente não conseguem acompanhar. Então é preciso que quem vá fazer essa prece faça em um tom de voz que todos possam ouvir, porque mentalmente todos irão seguir e vamos conseguir este pensamento homogêneo que o ministro Clarencio está convidando. Vamos lá, Terezinha, Divone, Júlio, boa noite, sejam bem-vindos todos, para que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que nos é passado na noite de hoje. Assim, quando ele pede isso para haver essa fusão de sentimentos, que as mentes todas se voltassem para um único ponto, André Luiz observa que faz um silêncio naquela plateia, um silêncio muito grande. E Clarencio faz ali uma prece muito singela, porém muito comovedora, onde todos acompanham mentalmente as suas palavras. Lísias, então, pegando a sua cítara, lembra? Ele gostava de tocar cítara, ele enche de música aquele ambiente, com vibrações de paz, com encantamento, e claro, a boa música, a música clássica, a música mais suave, a música que eleva
ela acalma as criaturas, acalma a mente, relaxa as pessoas. Até isso nós temos que ter cuidado. Que tipo de música estamos aceitando para experienciar no momento em que precisamos sim acalmar a cabeça, o coração. É essa música mais tranquila, mais suave, sons da natureza, que vão nos ajudar a reencontrar o equilíbrio que muitas vezes nós perdemos por alguns instantes. Thelma e Beth, boa noite para vocês também. E aí continua então André Luiz narrando que Clarencio toma da palavra naquele instante e diz: irmão, enviemos agora a Ricardo nossa mensagem de amor. Ricardo estava lá, reencarnado, na casa dele, ainda na primeira infância, mas estava lá no momento de sono. O mundo espiritual, ali eles iam enviar a ele energias de amor, vibrações de amor, de carinho para envolvê-lo no leito em que ele se encontrava. Por conta disso, as filhas e a neta, aquela neta que chegou doente, agora já estava bem, as filhas e a neta de Dona Laura abandonaram o estrado e se juntaram com Lísias, tomaram posição junto de instrumentos musicais. Judite, Yolande e Lísias, os três usaram instrumentos. Judite o piano, Yolanda a harpa e Lísias a cítara. 3 instrumentos. Teresa e Heloísa, que era a mãe recém-chegada do mundo encarnado, a mãe de Heloísa e Heloísa a jovem neta, as duas fizeram um coro familiar, onde cantaram, onde emitiram em direção ao pai e avô, emitiram as vibrações de amor da família. André Luiz diz que ele se sentiu naquele momento arrebatado. Ele estava envolvido naquela música cariciosa e divina. Estava arrebatado às esferas sublimes do pensamento. Se sentia pleno naquele instante. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Eles compuseram uma canção para o pai e estavam ali cantando. E André Luiz, ele escreve a letra da canção para nós, e nós então vamos ler, porque realmente é uma letra muito bonita, de uma demonstração muito grande de amor. Boa noite, Silvia, boa noite, Mara. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes a estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas o mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas dessa vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz de nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nessa nossa casa não te olvida o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. É uma letra linda que eles fizeram com uma música para emitir essas vibrações de amor em direção ao Pai. Se nós percebermos, eles falam o fato dele estar reencarnado, do esquecimento a que as pessoas, quando reencarnam, se sujeitam. Eles falam disso,
mas também atraem esse espírito para o ninho familiar, para nosso lar, para as vibrações que ali são emitidas. Então, eles percebem esse intercâmbio, eles procedem a uma forma de produzir o intercâmbio do encarnado para o desencarnado, do mundo visível para o invisível. Às vezes a gente pensa que as coisas são só de lá para cá. Não, também são daqui para lá. Nós também podemos, né? Eles suplicam as nossas presenças nos horários de sono. Os nossos entes queridos já desencarnados muitas vezes estão lá vibrando por nós, suplicando a nossa presença de alguns minutos, que nós possamos nos reconfortar, nos fortalecer, nos iluminar no mundo espiritual, para o despertar no dia seguinte, termos mais ânimo, mais coragem para vencer as dificuldades. Às vezes as dificuldades são tantas que as pessoas tendem a sucumbir. Mas é neste momento que esses queridos nossos nos chamam na hora do desdobramento do sono para nos fortalecer, porque afinal ainda temos tarefa a cumprir por aqui, senão teríamos partido. E nós, claro, podemos também pedir a presença deles junto de nós, para usufruir do mesmo carinho, do mesmo ambiente, da mesma vibração. É esse percorrer de um lado para o outro, de uma dimensão para outra, do visível para o invisível, o tempo inteiro que nós estamos fazendo. Então eles fizeram essa letra muito bonita, honrando aquele pai que amavam tanto e possibilitando então que ele pudesse estar com eles naquele instante. As derradeiras notas, diz André Luiz, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Ele está criança, muito criança na Terra. Em desdobramento, ele se mostra adulto, se mostra tal qual era. Os espíritos, quando se nos aparecem, se pudéssemos vê-los de alguma forma, fosse pela mediunidade ou fosse através de algum aparelho que tivéssemos, eles se mostrariam a nós da forma como os conhecemos, para que pudéssemos identificá-los imediatamente. Impossível descobrir a emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. A gente imagina. Porque a gente imagina que um dos nossos, se nós pudéssemos ter através de um aparelho desse, onde pudéssemos nos contatar, estaríamos também emocionados diante deles. Imagine eles também no mundo espiritual recebendo a visita dele. É interessante observarmos que houve dentro desse globo de vidro uma condensação de matéria, uma substância acinzentada, disse André Luiz. Leitosa, ela foi se formando dentro daquela bola de vidro para que ele pudesse surgir. São fluidos matéria que vai se condensando, fluidos da doação daquelas pessoas que estavam ali, a doação fluídica, a oração, tudo isso fez com que esta massa se condensasse para que ele pudesse se apresentar, o seu perispírito pudesse se adensar a ponto de se tornar visível a todos eles. Então, Ricardo, após falar particularmente à companheira, então a primeira pessoa a quem ele se dirige é Dona Laura, ele conversa em particular com ela e os filhos. Depois que ele teve essa conversa com a família, ele fixou o olhar amigo em nós, naqueles que estavam ali, né? Amigos, companheiros, pedindo que fosse repetida a suave canção que ouviu banhado em lágrimas. Ele também se emocionou com aqueles filhos cantando aquela canção que compuseram em homenagem a ele. Então ele olhou e pediu que mais uma vez ele gostaria de ouvir.
Quando se calaram as últimas notas dessa segunda cantata que eles fizeram, ele falou: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Porque vamos recordar, tudo isso aconteceu no momento em que eles faziam aquilo que nós costumamos dizer Evangelho no lar. Era o Evangelho no lar no mundo espiritual. E nesse Evangelho do lar do mundo espiritual é que ele pôde, por causa das vibrações, das palavras, das preces, das intenções, é que ele pôde se fazer presente. Do mesmo jeito para nós aqui. Quando fazemos o Evangelho no lar, como costumamos chamar, uma vez por semana, esse hábito do nosso encontro de família para um momentinho de oração, de uma palavra boa, nós também estamos atraindo os nossos entes queridos para partilhar conosco desse encontro familiar. Pena que não temos esta ampola de vidro, essa bola de vidro, pena que não temos, para que eles pudessem, adensando matéria, se tornar tão visível e podermos ouvi-los. Às vezes, a mediunidade possibilita isso. Outras vezes, a sensibilidade, o sentir a presença, algo que nos lembre, ou seja, um perfume, podemos sentir. Então, aqui, ele então diz ali: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Porque antes de reencarnar, ele que tinha conseguido essa casa para a família. Então ele diz: nesta casa, nesta sala, nós fizemos tanta coisa boa, tantos planos, tantas preces, tantos momentos de alegria. E é ainda aqui que podemos nos reencontrar. É o lar, é a família, é o ninho. Então é onde podemos verdadeiramente nos encontrar. E ele diz: como sou feliz. A senhora Laura narra André Luiz que ela chorava discretamente, emocionada com a presença dele, dos filhos, sabendo que iria reencarnar no próximo dia. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados também pela emoção. E André Luiz percebeu então que o recém-chegado, o seu Ricardo, ele não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. É interessante esse registro, porque eu já convidei a que os companheiros pudessem acessar aí na internet TCI, Transcomunicação Instrumental. São comunicações espirituais através de aparelhos, né? Seja o celular, seja um gravador, seja uma televisão. E a voz dos espíritos registradas, gravadas, elas não são naturais, não são espontâneas, parecem assim metalizadas, robotizadas, alguma coisa com esse aspecto. Difere um pouco da voz normal. E com ele, no mundo espiritual, e ele estava fazendo uma transcomunicação, ele estava usando um aparelho, ele também, o André Luiz, percebeu que a sua voz não era espontânea, não era natural, e que ele não podia dispor de muito tempo ali. Então as comunicações são curtas. Nesses casos, aí aqui no Evangelho lá, são poucas palavras, são comunicações curtas. Nas gravações todas que nós temos de transcomunicação instrumental, são sempre curtas, frases curtas, palavras, não há um discurso tão grande assim. Talvez a dificuldade de ajuste de aparelhos para que possa haver uma faixa mais limpa de emissão de som, onde o diálogo pudesse ser maior, o discurso pudesse ser maior. Vamos lá, Franci, boa noite. Simone, eu acho que eu já tinha cumprimentado também, boa noite.
André Luiz continua observando. Vi Judite abraçar-se ao globo, exclamando: Pai querido, o que precisa de nós? Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Ela não pode abraçar o pai pessoalmente. Ela não tem como. Ele está separado dela por essa parede de vidro. E ela se abraça ali para falar mais próximo dele, dizendo então, se ele precisa de alguma coisa, o que ela poderia ajudar. E às vezes, quando há uma comunicação de um desencarnado aqui no nosso meio, a questão é a mesma. O que eu posso ajudar? O que você precisa? É a mesma coisa. É sempre perceber que o que está em trânsito, se movimentando de um para outro lugar, talvez precise de alguma coisa. Então, claro, nós estamos falando de espíritos comuns. Se fossem espíritos superiores, viriam nos dar alguma coisa, né? Viriam nos dar orientações, etc. Mas os Gildos aqui são comunicações sucinta, certeira e suave. Exatamente, não é pelo muito falar, né? É a palavra certa, no momento certo, que leva à lucidez da criatura. Boa noite, Aqueline, boa noite, Cleusa. Eu acho que eu não tinha dado boa noite para o Gil, mas está dado também. Então, continuando, seu Ricardo olha para a filha e olha para Dona Laura assim profundamente e diz à filha: sua mãe virá ter comigo em breve. Mais tarde virão vocês. Quem mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe sempre? Ela pensava em ajudar, ele está dizendo: sua mãe já está vindo, em breve estaremos juntos. E quando nos unirmos, porque iriam crescer, iriam se encontrar, iriam namorar, noivar, casar, e então os filhos iriam reencarnar através deles, novamente a família estaria unida na Terra. São dessas famílias que nós dissemos que são espíritos muito afinizados entre si, com propostas do bem, onde todos são concordes a um tipo de vivência, a um tipo de situação. Então esta é a família ideal, né, que nós podemos ter. Até chegarmos nesse ponto, temos escaladas a fazer. Então, continuei, todos chorávamos enternecidos, quando o globo começou a apresentar os mesmos tons acinzentados, porque quando ele surgiu, aquela massa sumiu, o globo ficou limpo e ele apareceu. No entanto, quando ele já estava para sair, começou a nevoar outra vez e ele simplesmente exclamou alguma coisa na sua despedida, porque já não dava mais para ficar. Vejo que foram alguns minutos. O Gil dizendo: hoje eu mereço 3 vezes boa noite. Olha, Gil, 1000 vezes, graças a Deus. Renasci novamente esta semana. Quem não sabe, o Gil infartou essa semana. Fez cirurgia, agora já está em casa com a graça de Deus. E recuperando, e se Deus quiser, estará ótimo daqui a pouquinho. Tinindo de bom. Então merece mesmo, renasceu, e a gente só tem que agradecer a Deus mesmo a oportunidade. É que você ainda tem muita coisa para cumprir por aqui. Exatamente por isso você não foi. Ficou, tem mais o que fazer. Nós temos, senão não estaríamos aqui ainda. É isso que o Chico disse. Chico, quando é que eu sei que a minha missão terminou? Se estamos aqui reencarnados ainda, significa que não terminou e que nós, então, temos tarefas para dar conta, né? E o seu Ricardo ali se despede da família, dizendo: filhos meus, roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra. Olha o que ele pedia. Ele ia ter toda a família de volta e ele estava pedindo para não ter facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Porque quando se tem muitas facilidades na terra, é a porta larga, nós sabemos disso.
Quando a pessoa está muito aquinhoada, tudo muito fácil, ela esquece de Deus. Ela esquece compromisso, ela está para a vida material, ela está para a vida terrena. E ele pedia: roguem ao Senhor que não me dê facilidade, para que eu não seja ingrato, para que eu não perca essa oportunidade, para que eu consiga permanecer firme no ideal. André Luiz, então, estranhou aquele pedido inesperado, me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Imagina uma pessoa, quando a gente tem por hábito fazer prece para pedir o que é facilitação para a nossa vida, ele estava pedindo que não queria facilidades, portanto, André Luiz estranhou uma pessoa orar para pedir a Deus que não dê facilidade, que dê dificuldades na vida, que dê limitações na vida, para que ele não se perdesse. Então, André Luiz estranhou muito e Ricardo, naquele instante, endereçou a todos uma saudação carinhosa e a cortina de substância cinzenta, que é ectoplasma, é fluido, né? Cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Preencheu tudo e quando diluiu, seu Ricardo já não estava mais ali, tinha voltado para o corpo físico que estava em repouso. O ministro Clarencio, então, naquele momento orou agradecendo e deu por encerrado aquele evangelho no lar, aquele culto cristão no lar. Encerrou por ali. André Luiz, então, dirigiu-se àquele estrado, aquele tablado que fizeram, para abraçar a Dona Laura. Ele que ia se despedir dela, porque afinal ela ia reencarnar no dia, ela ia para a Terra no dia seguinte, em início de processo reencarnatório. Que não é porque veio do mundo espiritual que já reencarna no mesmo dia. Costuma aquele espírito ficar junto da família alguns dias, até que seja acoplado à célula ovo e possa então se desenvolver. Mas ele vem antes, ele está nas imediações. Eu acho interessante isso. Muitas das mulheres que aqui se encontram, que são mães, talvez tenham vivido essa experiência de, antes de saber que estava grávida, aquelas que tiveram filhos, tinha-se uma desconfiança. Sonha muito com criança, de repente se pensa na gravidez, de repente ela tem a impressão que está grávida e não demora muito, o fato acontece. Tudo isso que antecede o fato físico é a presença daquele espírito que estará filho, que é trazido ao lar, que é trazido ao seio familiar, que já passa a conviver no ambiente doméstico com aqueles elementos da sua família, para depois então haver o processo de fertilização e acoplamento desse espírito à célula ovo e a gravidez de fato se realiza. Então a gente vive isso. A Lúcia está dizendo que ela viveu essa experiência com o filho dela. É interessante, né? Porque o Gil está dizendo a palavra exata, para afinar as energias e haver uma aceitação maior, até da parte de alguns que não têm esse ideal, mas vai afinando a energia, vai homogeneizando, vai adquirindo vibrações daquele núcleo familiar onde ele vai mergulhar. Bem, continuando então, André Luiz ia dirigindo-se a Dona Laura quando Clarencio tocou em seu ombro e cortou o caminho de André Luiz, atalhou o caminho dele, dizendo: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Então, Dona Laura já ia para o processo reencarnatório no dia seguinte. E já era tarde da noite, perceba, era mais de meia-noite aqui essa história. Vou com a nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, olha o que Clarencio vai propor a André Luiz. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. André Luiz sonhava com isso. André Luiz, nesse momento da narrativa dele, biográfica dele, ele está aproximadamente 10 anos desencarnado.
porque ele ficou 8 anos na região do Umbral, ele ficou aquele 1 ano primeiro em tratamento, em acomodação, e agora já fazia 1 ano que ele estava trabalhando nas câmaras de retificação. Então são 10 anos. O sonho dele era visitar a família, era saber dos seus. E ali ele recebe essa proposta de Clarencio. E ele diz, não poderia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente do serviço nas câmaras. Olha a consciência de André Luiz como mudou. Nos primeiros momentos ele só queria voltar e ver a família. Era o que ele mais desejava. Depois ele se envolve nesse trabalho e começa a descobrir tantas dores, tantas aflições, tantas pessoas necessitadas, que ele se desdobra. Lembra? Ele faz hora extra, ele trabalha de madrugada, ele mal descansa, porque havia muita necessidade. E agora a consciência dele aparece a oportunidade dele ver a família pela primeira vez, em 10 anos, e ele fica em dúvida, porque ele tem agora em seus ombros a responsabilidade de ajudar aquelas criaturas necessitadas que ele aprendeu a amar como irmãos. Então ele está abrindo mão até da possibilidade de alegrar o seu coração com a sua família em razão de atender necessidades alheias. Veja como ele mudou nesse período de tempo. E ali ele fala sobre o serviço das câmaras. Ele pensou, ele não falou. Clarencio, então, adivinhando o pensamento de André Luiz, disse, você tem irregular quantidade de horas extras de trabalho a seu favor. Veja o que é o bônus hora. É hora trabalhada. Ele tinha horas normais e muitas horas extras. Sabe aquele banco de horas que tem em algumas empresas, onde o funcionário faz, deposita lá e um dia ele pode sair de férias usando aquele banco de horas? Pois é, acho que a ideia veio de lá do mundo espiritual, porque estava lá o banco de horas para, computando as horas extras de André Luiz. E se você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor, não será difícil. A Genésio era o responsável por aquele departamento, né, das câmaras retificadoras. Isso não será difícil para Genésio conceder uma semana de ausência, uma semana, depois de 1 ano de cooperação ativa. Ele teria direito a uma semana de férias, depois de 1 ano de trabalho e dedicação. Ele ficou feliz. Ele estava em júbilo e agradeceu chorando e rindo ao mesmo tempo, tal era a sua alegria. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Estava feliz da vida, era tudo o que ele queria. Boa noite, Luísa. E aí encerra esse capítulo 48, quando eles terminam o culto do Evangelho no Lar, o culto cristão que eles estavam fazendo. E o capítulo 49 tem como título Regressando a Casa, porque agora ele vai voltar. Ele vai ver os seus, vai acompanhar a Dona Laura na reencarnação. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível de viajante que retorna ao berço natal depois de longa distância. Vamos ver o que o Gil está dizendo, se existe possibilidade de algum ser humano adquirir bônus espirituais e computando-os lá. Eu acredito que nessa história você está falando de encarnados, computar no mundo espiritual. Toda a nossa boa ação é contada em nosso favor, é crédito. A nossa poupança está contando. É crédito para termos sabe aquela expressão que muitas vezes as pessoas dizem quando o outro desencarna? Que ele tem um bom lugar. Terá, se tem crédito para isso. E o crédito para esse bom lugar nós conseguimos aqui. E o crédito para depois continuar vindo aqui, fazendo outras atividades, vai ser sempre na medida do nosso trabalho onde estivermos.
O nosso trabalho é sempre computado em nosso favor. Quando é esse trabalho desinteressado no bem que nós estamos fazendo, vai ser sempre computado em nosso favor. Somos nós que estamos fazendo a poupança espiritual, seja para usar aqui ou seja para usar no mundo invisível. Não tem importância, é crédito nosso. Bem, então continuando, André Luiz estava ali que não cabia em si de alegria e percebeu que já chegou na sua cidade. A cidade de André Luiz era o Rio de Janeiro, lembram? Então, Dona Laura ia reencarnar no Rio de Janeiro. André Luiz chegou ali na cidade dele. E aí não cabia de alegria, 10 anos se passaram e ele chegou na sua cidade. A paisagem não se modificara de forma significativa. Não houve grandes mudanças em 10 anos no Rio de Janeiro. Então, vamos lembrar, ele desencarnou lá na década, 1930. Se são 10 anos... Isso aqui era 1940. Nesses 10 anos, de 30 para 40, não havia tido uma grande mudança ainda. Né? Não tinha tido. Até porque grande mudança aconteceu depois da Segunda Grande Guerra. O mundo, né, mudou muita coisa. Antes disso, as mudanças eram mais lentas. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume... Tudo trazia a ele a lembrança do seu bem-estar anterior. Boa noite, Marlene, Júlio César, que estão aqui também. A gente vai cumprimentando assim o pessoal, né, de vez em quando. E ele fala que estava embriagado de alegria. E a sua alegria era tanto que ele nem notou a expressão fisionômica de Dona Laura. Porque estava Clarencio, Dona Laura, André Luiz e mais a equipe que é chamada de equipe reencarnatória. São os técnicos da reencarnação que estavam juntos. E aí ele diz ali que ele nem notou a fisionomia da Dona Laura, que denunciava extrema preocupação. É a incerteza. Percebam que o olhar assustado, a incerteza, quando chegamos vamos para uma mudança de vida, vamos mudar de cidade, chegamos de Malicuia, como dizemos, em outro lugar, e não sabemos bem o que vamos encontrar, há um certo temor das coisas não correrem bem, mudamos o emprego, mudamos a casa, sempre o olhar é mais assustado, mais preocupado, se vai dar certo, se não vai dar certo. Dona Laura estava vivendo isso também. Para vir para a reencarnação, há um projeto, há um roteiro, uma espinha dorsal. Um roteiro que é uma espinha dorsal, mas tem muitas variantes que podem dificultar muitas vezes seguir retamente o que foi proposto. Há fatores externos a nós e fatores internos que são despertados em nós e que podem de alguma forma mexer nessas questões que foram programadas. Fátima, boa noite. Marcos, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, continuando, André Luiz diz que não tinha prestado atenção na fisionomia de preocupação de Dona Laura. Ele se despediu da caravana, veja, uma caravana, são vários elementos, que seguiria adiante. A caravana ia seguir e ele ficou ali, num determinado bairro do Rio de Janeiro. Clarencio abraçou, meu ministro Clarencio estava ali e abraçou André Luiz. E ele diz, você tem uma semana ao seu dispor. Uma semana para ficar em casa, uma semana para estar entre a família, rever amigos, uma semana entre os encarnados. Você tem uma semana ao seu dispor. Mas eu passarei aqui para revê-lo diariamente. Você tem uma semana, mas todo dia eu vou te fazer uma visitinha. Atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Quer dizer que também o ministro Clarencio, por isso que eu disse que a reencarnação de Dona Laura não era no dia imediato em que ela chegou, mas que era dentro daquela semana, porque eles estão ali e ele vai ficar uma semana também. Por isso que ele diz, você tem uma semana, eu vou estar por aqui, atento ao processo reencarnatório dela, para ajudar.
mas eu venho te ver diariamente. E se quiser ir a nosso lar, aproveitará a minha companhia. Se você quiser voltar para o nosso lar, quando eu passar, você aproveita minha companhia. Passe bem, André. E saiu com toda a comitiva, com toda a caravana. André Luiz, me vi só. Olha que sensação que deve ter sido muito boa para ele. Se viu só naquele instante e diz, respirei a longos haustos. O ar da terra, o ar do seu bairro, o ar da sua cidade. Ele respirou a longos haustos. Eu sempre notei um fato muito interessante, aqui no meu caso, com os filhos enquanto eram pequenos. Se nós viajássemos, saíssemos de Taubaté, lá ia todo mundo e tal. Na volta, sempre a criançada dormia no carro, né? E era aquela época que não existia nem cadeirinha para ninguém. Era um dormindo amontoado em cima do outro mesmo, um monte de travesseiro e tudo bem. E dormiam. Podiam dormir a viagem inteira. Quando chegavam próximo à entrada de Taubaté, todo mundo acordava. Já chegamos, já chegamos. Sempre foi assim. Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa, já perceberam isso? Parece que como espíritos nós acordamos neste ar da nossa cidade, do nosso lar, do nosso habitat. E nós chegamos ali assim, respirando, ai, Taubaté, que bom, viajou, passeou, gostou, mas agora casa. É interessante, André Luiz sente isto. Isso me faz muito lembrar essa situação. Acredito que vocês também já viveram isso. Mas a gente vê, né, essa situação toda, André Luiz respirando ali o ar da sua cidade. Ele está feliz respirando a longos haustos, diz ele. O ar de outros tempos. O cheiro da sua cidade, o mesmo cheiro que ele conhecia do tempo que ele estava aqui encarnado. Não me demorei a examinar pormenores, ele nem quis prestar muita atenção não, ele atravessou logo algumas ruas a caminho da própria casa. Ele queria chegar na casa dele, claro que ele queria chegar. O coração me batia descompassado, porque era expectativa, ia chegar de surpresa, não estava anunciado, ele estava desencarnado, ele ia visitar, então o coração estava descompassado. Tem coração, perceberam? O coração está emitindo as mesmas emoções de quando é encarnado. À medida que me aproximava do grande portão de entrada, porque a casa de André Luiz era uma casa muito confortável aqui quando ele estava encarnado. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo de pequeno parque, onde desabrochavam azaleias de rosas. Esse era o jardim da casa dele. Ele fala um pequeno parque. Então era uma região bem arborizada, bem tranquila, aí estava a casa dele. Em frente ao pórtico, então, da entrada da casa, garbosa palmeira plantada por Zélia e eu no primeiro aniversário de casamento. Tudo ele lembrou. Aquela palmeira que eles plantaram quando completou 1 ano de casados. E ali ele olhou para ela e relembra tudo. As mesmas sensações, as mesmas emoções. Diz ele, feliz avancei para o interior. Entrou em casa. Tudo denotava diferenças enormes. Ele se assustou. Ele entrou na casa, a casa estava totalmente diferente do que ele tinha deixado. Na mente de André Luiz, ele deveria encontrar tudo igual. Era essa a ideia dele, de que nada teria mudado. E ao entrar na casa, ele percebeu que estava tudo diferente lá dentro. Ele diz, onde os velhos móveis de jacarandá? E tinha móveis soberbos, móveis pesados de jacarandá, que não estavam mais ali. E o grande retrato com a esposa e os filhinhos, onde formávamos um gracioso grupo, havia uma foto deles grande, em lugar de destaque, aquelas fotos de família que eram muito comuns,
o pai em pé, né, a mãe, ou sentado ao lado da mãe, os filhos em pé, ou o pai em pé, a mãe com criança no colo e os filhos pequenos junto. Era muito comum essa foto de família. E ele tinha um grande retrato, uma grande foto assim, pendurada, uma pintura, um grande retrato deles. Onde estava que não estava mais no lugar em que ele deixara? Alguma coisa me oprimia e deixava ansioso. Ele começou a achar que alguma coisa não estava muito do seu agrado. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Vejam como ele estava num estado de alegria, até de euforia, por chegar em sua casa, mas o impacto de algo que não lhe agradou, que é então uma vibração mais densa, abaixo da alegria, né? Algo que o deixou ansioso, foi suficiente para mexer com as suas estruturas a ponto dele cambalear, como se fosse desmaiar até. Olha como sai do prumo essa mudança que nós temos das emoções, dos quadros de emoção. E eles chegou a cambalear, comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova. Ele tinha 3 filhos, um rapaz e 2 moças, 2 meninas, um menino e 2 meninas. A mais nova, ele disse que já se transformara em jovem casadora. Já estava uma moça, 10 anos depois, se ele deixou a menina ali com 5, 6 anos, já estava com 16, a essa época era a época de casamento. Então já estava moça. Quase ao mesmo tempo, no mesmo instante, vi Zélia era sua esposa, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu um médico. Então veja que interessante, ele vê a esposa, mas ela está saindo do quarto acompanhando um médico. Ele fica intrigado. Se a menina estava ali, era o quarto dele, quarto deles, né, do casal. Ela estava saindo acompanhando um médico, ele ficou, estranhou aquele fato. E ele diz, gritei minha alegria com todas as forças dos meus pulmões. Ele deve ter gritado o nome dela, com muita intensidade, com muita força, porque a euforia de vê-la, ele queria vê-la, André Luiz gostava da esposa e queria vê-la. Então, ele diz que gritou com todas as forças dos seus pulmões, mas, olha o mas, esse que é importante a gente entender, as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Ele gritou, mas aquelas pessoas encarnadas que ali estavam, fosse a filha, o médico, a dona Zélia, eles não ouviram. São sonoridades diferentes. Por isso que nós costumamos dizer assim, né? Existe o som audível para nós, que é uma determinada medida, e existe o infrassom, que está abaixo da medida, e o ultrassom, que está acima daquela medida. Por conta disso, o mundo espiritual atinge decibéis diferentes de quando estamos aqui encarnados. A faixa de vibração do som vai para o infrassom. Aí os animais percebem mais. Por isso que naquele filme Ghost, nós vemos que o rapaz não consegue contato com a moça para dizer que aquele assassino estava ali dentro da casa e estaria procurando-a. O que ele faz? Ele age sobre o gato. Ele grita com o gato. Porque ele chamou a moça e ela não ouviu. Então ele grita com o gato. E é o gato quem pula naquele assassino que foge naquele momento. Porque o animal ouve, mas esses infrassons que nós não ouvimos, a faixa de som para eles é audível, para nós não. Então André Luiz fala aqui que ele gritou, mas as pessoas que estavam ali não o ouviram. Boa noite, Marcos, Claudioneia, boa noite, Roseli, sejam bem-vindos.
E aí ele está descrevendo essas vivências, né? Compreendi a situação. Ele percebeu que a sua fala não era audível no meio material em que ele se encontrava. Por isso que precisam da transcomunicação, de um aparelho que, usando ruídos do ambiente terreno, possa então transformar a voz dos espíritos, daqueles comunicantes, vestir, adensar aquela voz com as vibrações de um som mais material, mais denso, da nossa frequência vibratória. Por conta disso, ele diz: compreendi a situação e calei-me desapontado. Não conseguia contato com eles. Em seguida ele diz: abracei-me à companheira com o carinho da minha saudade imensa. Já que ela não podia ouvir, ele foi e abraçou-a naquele instante. Abraçou Zélia naquele instante. O Rogério Bilar está lembrando do apito de cachorro, ou existem mesmo esses apitos que a gente sopra. Caçador tem uns apitos assim que a gente sopra e não ouve som nenhum. Nós não ouvimos. A gente acha até que o apito está quebrado, porque não sai som nenhum. Mas é que o som deste apito é numa frequência diferente daquela que a gente consegue ouvir, mas que o animal ouve. Ele consegue ouvir aquele som e atender àquele som. Bem, ele então vai falar de outro fato. Ele se abraçou, ele abraçou a esposa, ele se abraçou com ela, envolvendo com todo o carinho da saudade imensa. Poxa, já que ela não ouviu, eu abraço, vamos ver se ela percebe, se ela sente. Tenho mais de novo. Mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Ela não demonstrou sentir a sua presença. Ele abraçou. Às vezes, nós aqui encarnados, em alguns momentos temos sensação de presença, rocio em nossos cabelos, uma sensação de alguém de lado, e ver aquela saudade, aquela lembrança. Pode saber que é o nosso ente querido que está ali sim, junto de nós, se fazendo presente. Conseguimos perceber alguma coisinha. Outros percebem muito, tem uma sensibilidade maior, conseguem perceber. E alguns nem percebem nada. Não conseguem ter a menor sensação de presença, o menor toque. Então ele diz que ela não percebeu, ela estava insensível àquele gesto de amor. Bem, nossa hora venceu. O encontro de André Luiz em sua casa ainda vai continuar na semana que vem, se Deus quiser nos permitir, assim estaremos aqui. Mas é importante a gente refletir que não é tão fácil. Às vezes a gente quer a comunicação do nosso ente querido. Claro, quem não quer, tem pai, filho, mãe, irmãos, marido, mulher, amigos, desencarnados, e gostaríamos da sua presença bem nítida junto de nós, mas nem sempre nós conseguimos a frequência vibratória adequada, ainda que eles possam chegar junto de nós, não conseguimos a percepção. Mas isso não significa que eles nos esqueceram, que eles nos abandonaram, em momento algum. Eles estão sempre por perto, nos ajudando. Nosso anjo de guarda está sempre junto de nós, nos amparando e nos assistindo. Vamos então, encerrando hoje com a nossa prece de Cáritas, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com as nossas reflexões sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Muita paz, muita luz e, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Boa noite a todos.